Jogo Aberto está de volta falando sobre holding familiar e eu já vou direto no assunto para a gente ganhar tempo com o Dr. Vitor. Dr. Vitor, mitos e verdades sobre o tema. Eu preciso ser milionário para instituir uma holding familiar? É só para quem tem dinheiro, que até estão querendo taxar aí os ricos, super ricos, milionários? Ou qualquer patrimônio, uma casa, dinheiro no banco, às vezes a pessoa não tem nem casa, mas tem lá um dinheirinho guardado no banco. Holding é para qualquer um ou não? A holding é de R$1 para frente. R$1 para frente. O fato é o seguinte, todas as pessoas precisam entender o que elas querem de planejamento patrimonial, o que elas querem para o futuro delas. Então, a partir deste momento, elas conseguem verificar se é viável. Claro, a holding tem custos para abrir, né? Então, o que é interessante que a pessoa possa fazer um prévio estudo, tá? Eu tenho um imóvel, eu tenho 2 imóveis, eu tenho 5 imóveis, eu tenho uma fábrica, eu tenho uma indústria. Ah, tem a questão empresarial também, né? Muitas vezes a holding é procurada por empresários, até mesmo porque a gente tem holding, a grande vantagem que é a camada de proteção que ela, muitas vezes, ela nos traz. Eu sou também especialista, o Rodrigo também, na área de execução civil. Então, a gente, muitas vezes, lida no direito com aquelas dificuldades na questão das execuções, das dívidas, e que ocorrem, muitas vezes, contra a pessoa física ou contra a pessoa jurídica devedora. Se você tem uma pessoa jurídica holding, muitas vezes você separa aquele risco da atividade que é estar hoje vinculado no seu CPF e na sua empresa com a holding. Não que você está querendo fazer ou de um formato para não pagar os seus débitos. Não. Você tem uma camada de proteção para identificar, eventualmente, a minha questão patrimonial não tem nenhuma relação com a minha operação profissional. Então, já é uma camada a mais de proteção. Então, que já é muito viável. Outra vantagem, evita exatamente os conflitos familiares da holding. Evita exatamente o tempo médio, breviário que é importante registrar, o tempo médio de um inventário litigioso no Brasil de 5 a 10 anos. Nós sabemos aqui na nossa região de Londrina que existem inventários não concluídos há muito mais tempo que isso. Verdade. Imóveis As pessoas se vão e o inventário fica. E o inventário, muitas vezes, já concluído, mas uma coisa é o inventário concluído, outra é a questão da prestação de contas sobre o que aconteceu com o patrimônio que tinha sob determinado inventariante. Inventariante, para quem está nos assistindo, é aquele que assume os deveres de proteger, salvaguardar o espólio, ou seja, o patrimônio. E, de repente, está ali administrando e é questionada a administração. Porque dentro dessa administração, muitas vezes, existe fazenda, existe indústria, existem uma série de patrimônios que estão gerando impostos, estão gerando dívidas tributárias, e tudo isso é questionado. Quando você tem uma holding, o instituidor já previu tudo isso e ele evita que aquele filho ou aquela filha ou aquela família tenha esse problema muito grave. Então, já é uma grande vantagem. Fora a redução dos encargos tributários, que é evidente. Uma vez que só de você ter, a título de exemplo, você tem um patrimônio que você hoje falecendo, hoje está avaliado a 5 milhões. Uma pessoa falece, 5 milhões. Só a título de ITCMD, o cálculo é básico. 4% é hoje a regra. Vai para 8%. Só a título de imposto que vai aumentar a partir de 2026. Nós vamos trabalhar podendo chegar até 16%, que é impacto da reforma. Sim. Que, inclusive, se discute no Senado a possibilidade de aumentar para mais de 30%. Nossa. A questão do ITCMD. Aliás, para quem está nos assistindo, existe, inclusive, recentemente, inclusive dessa semana, e isso é uma tendência no Brasil, que a gente veja muito, a imprensa está vendo isso, que é sempre aquela discussão de que temos que taxar os super ricos no Brasil. Então, você trabalha, você ofere renda, você tem a sua indústria, você gera emprego, você gera renda, e parece-me que isso é um grande problema no Brasil. Deveria ser elogiado, é quem está segurando, é o empresariado e é o trabalhador. Ambos, não existe aquela guerra, aquele dualismo entre o empregado e o empregador. Ambos geram rendas e geram riqueza. E o que a gente vê hoje é que aqueles que estão gerando
riqueza e patrimônio para o Brasil estão sendo prejudicados com uma carga tributária muito alta. E a holding é um mecanismo de defesa contra esse aumento. É muito difícil abrir uma holding? É burocrático, é demorado? Precisa de decisões cartoriais, essas coisas ou não? É muito difícil para quem não conhece a totalidade e não sabe o que está fazendo. Isso é igual à questão do pato, né? Anda, voa e nada, mas dizem que não faz nada bem feito. Nenhuma das coisas. É isso. Então, o ideal é sempre buscar um especialista, né? Saúde do coração, cardiologista, dos olhos, o oftalmo e assim por diante. Então, se for para uma pessoa que também faz holding, eu faço isso e também holding, então vai ficar bem difícil e talvez mais caro do que pela via comum do inventário, se for feito de forma inadequada. Agora, sendo feito de forma correta, o procedimento ele é simples. A holding vai ser a abertura de uma ou mais empresas que vão se interligar ou não. Algumas dessas empresas podem acabar sendo donas de outras empresas, igual aquelas bonequinhas russas, que uma está dentro da outra, né, que você vai tirando desde a pequenininha até a maior, e passando com algumas dessas bonequinhas podem estar numa jurisdição fora do Brasil ou dentro do Brasil. Isso aí é uma holding internacional. Tá. Em algumas empresas, algumas famílias, pode ser muito interessante colocar parte do patrimônio ou já prever a internacionalização, mantendo o domicílio fiscal no Brasil ou com a saída definitiva. É aí que entra a figura da offshore ou não? Exatamente. O que a offshore representa nesse contexto? Porque hoje demonizaram a offshore. Esse tem offshore. Não, mas peraí, offshore é um instituto legal, uma ferramenta importante dentro do contexto da holding familiar. Onde que a gente insere a offshore? A offshore é uma empresa fora do Brasil, com domicílio fiscal fora do Brasil. Uma multinacional, ela é uma offshore. Ela tem uma sede ou ela tem abrangência em vários países, né? Então, uma offshore ela foi muito mal falada por conta dos abusos que se utilizam desse instituto. É a mesma coisa que falar por que falam mal da política? Pelos abusos que os políticos cometem. Agora, sem a política, a sociedade não consegue se organizar, não consegue direcionar para onde vai, nem saber direito de onde veio. Então, uma offshore é exatamente a mesma situação. É uma empresa que você pode utilizar tanto para o bem como para o mal. E hoje, a partir de 2023, a gente teve uma regulamentação das offshores passivas, inclusive com a tributação. Então, existem formas da gente evitar essa tributação de forma legal, seja com a adoção de um trust, que é uma figura que não existe no direito brasileiro, que é como se fosse um fundo de investimento autogerido com regras que o instituidor consegue trabalhar, com carta de desejos, com lista de beneficiários. É como se fosse uma mistura de um fundo de investimento com seguro de vida, algo mais ou menos nesse sentido. Aqui no Brasil não tem essa figura. A gente tem no mercado financeiro, mas não no contexto desse que a gente está falando. Com todos os direitos, tudo certinho, de uma forma organizada, segura e com tradição, a gente ainda, infelizmente, não encontra no Brasil. Perfeito. O leasing veio importado, funcionou mais ou menos, né? Porque o leasing lá fora você tem a opção de compra ao final. Aqui eles já acabaram embutindo o valor da compra ao longo das parcelas, acabaram desvirtuando um pouco o instituto. Muitas vezes tem uma coisa que é boa, que funciona lá fora, só que a hora que tentam nacionalizar, às vezes por incongruência do ordenamento jurídico ou de interesses, acaba tendo uma prejudicialidade. E a offshore ela é um mecanismo lícito, não tem nada de ilícito na offshore, tanto que existe uma lei regulamentando, não existiria lei regulamentando e tributando aquilo que seria algo espúrio, algo ilícito. Existem formas da gente trabalhar a implementação, inclusive sem a incidência de tributos ou com uma incidência reduzida, né? E a título de reforma tributária, só uma complementação, uma notícia quentíssima. Recentemente foi retirado o teto da tributação do IVA dual de 34%. Esse teto, que era a barreira que o contribuinte tinha, foi retirada pelo Congresso. Então, na revisão do PLP 108, foi retirada essa barreira e agora se estima que essa tributação possa chegar a 41%. Então, quem não tiver uma holding, quem não tiver um sistema que possibilite a geração e o creditamento
do IVA dual, ou ainda uma incidência tributária menor e até mesmo talvez uma internacionalização do patrimônio numa jurisdição em que a tributação seja menor, vai ficar à mercê cada vez mais de um governo ou de uma gestão por parte do Executivo do Congresso que vem só aumentando a carga tributária. Perfeito. Senhores, infelizmente o nosso tempo aqui terminando, mas eu quero deixar 30 segundos aí para fazer considerações rápidas, finais, por favor. Vitor, muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço a participação, estamos à disposição através da nossa, da Sucesso Holdings, que a gente entende como um grande hub de oportunidades. Estamos à disposição de vocês nas nossas mídias sociais também. Sucesso Holdings. Perfeito. Vitor, o Dr. Rodrigo Wozniak, muito obrigado também pela sua participação. Eu que agradeço, muito obrigado a todos. E o recado final que a gente deixa é justamente esse. Não deixe para amanhã o que você deveria já ter feito ontem e pode fazer agora, aproveitando as regras mais benéficas que a gente tem hoje. A reforma tributária ela vem aí e cada vez mais com mais tributos. Né? Aquela história estava ruim, parecia que ia melhorar, piorou mais. Sim. Então foi retirado o teto e cada vez mais o governo vem pesando sobre o contribuinte. Perfeito. Nosso muito obrigado a vocês, as informações relevantes que foram passadas. Espero que você, que tem sua família, você que já passou por um processo duro de inventário, coisa que nunca acaba, gera brigas, resolve tudo isso com a Hold. Redes sociais à sua disposição, podem entrar no direct, fazer perguntas para o Dr. Vitor, fazer perguntas para o Dr. Rodrigo, que eles vão responder com muito carinho. Obrigado a você pela audiência. Segunda-feira a gente se fala no Primeira Hora e semana que vem outros convidados aqui no Jogo Aberto. Um abraço e até lá.